Eu quero fazer a leitura nesta manhã, que ela está em Filipenses capítulo 1, é bem conhecido, verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Vamos todos ler juntos? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar? Eu quero dar um pequeno título à nossa palestra essa manhã. Maior é a obra que Deus quer fazer em você, em mim, do que através de você ou de mim. Repetindo, maior, guarde bem, é o que Deus quer fazer em nós do que através de nós. Eu sempre tenho usado essa expressão e às vezes nem todos a tenha captado. E se não captou, como que vai preocupar? Como que vai trabalhar com isto? Por isso, nós viemos à casa de Deus com o nosso coração aberto. E hoje eu quero falar sobre isto. Essa não é uma frase minha, é uma frase de Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores. Maior é a obra que Deus quer fazer em você do que através de você. O próprio irmão Branham nos diz que somos muitos os que queremos fazer a obra de Cristo sem primeiro ter o reflexo de Cristo em nós. A lua é um tipo da igreja, ela não tem luz própria. Ela reflete simplesmente a luz do sol. Veja vocês, a igreja não tem luz própria, ela reflete, ou deva refletir, a luz de Cristo, a luz de Deus. Então, irmãos, e as escrituras, a escritura lida é esta: aquele que começou a boa obra, ele deseja aperfeiçoá-la. Ele deseja levar adiante esta boa obra. E Paulo diz: estou certo que ele irá aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Então Deus sempre ele quer trabalhar, ele quer ir aperfeiçoando, ele quer que caminhemos e que a gente simplesmente possa refletir a luz dele, refletir o caráter dele. Às vezes se pensa que Deus pode ser comprado com sacrifícios. Saul pensou isto, que Deus poderia ser comprado com sacrifícios, mas Samuel disse: melhor é a obediência do que o sacrificar. Entende? Melhor é a obediência do que o sacrificar. Ali em Goiás, próxima a Goiânia, tem uma cidade chamada Trindade.
E aquela cidade, então, tem uma das maiores romarias do Brasil. E, segundo eu ouvi falar, quem mora ali, as pessoas que fazem votos absurdos, de vir de joelho, e até com pedra na cabeça. Eu sei que as pessoas vêm de longe, a sua viagem começa dias antes daquela romaria, vêm com seus carros de bois, vêm se acampando e vêm vindo. E há pessoas que fazem sacrifícios, mas Deus não quer sacrifício. Deus não quer que ninguém saia de joelho por cima de cascalho, se ajoelhando em cima de brita. O que Deus quer é: filho meu, dá-me o teu coração. Então, o que Deus quer é primeiramente operar em nós, vamos dizer assim, nos converter, nos moldar, nos lapidar, tirar de nós todas as coisas foscas. Um diamante, se você olha um diamante, antes dele ser lapidado, ele não tem, passa por qualquer coisa, qualquer outro tipo de pedra, mas ele tem um brilho dentro dele. Mas para que esse brilho possa externar, primeiramente é preciso ele ser lapidado. E você pergunta, o que é que pode lapidar o diamante? É a coisa mais dura que existe? É outro diamante. E Cristo é esse grande diamante. Ele vai lapidar, até que, como diz o corinho, que a beleza de Cristo se veja em nós. Então, é isso que Deus primeiramente quer fazer com a sua igreja, com o seu povo. Como disse o irmão Brana, somos muitos os que queremos fazer a obra de Cristo, trabalhar para Cristo, fazer mais, ganhar almas, está bem, mas em primeiro lugar, o que deve haver é o aperfeiçoamento desta obra em nós. Esta conversão total, esta conversão real. Porque se o trabalho ele é levado por pessoa que ainda não foi, vamos dizer, mudado, transformado, isto acontece, vai acontecer o quê? Escândalo lá na frente. Porque não é o que nós pregamos, não é o que nós cremos, mas o que confirma é a nossa vida daquilo que pregamos, aquilo que cremos. Então, o grande interesse de Deus está voltado para isto. Ele quer, ele começou essa boa obra, ele vai completar. Você crê assim? Eu creio que ele vai continuar. Desde que eu ou você, nós não venhamos a interferir. Porque às vezes é como uma criança, a mãe está ensinando, o pai está ensinando alguma coisa e ela mal percebeu, mal viu e já diz, pode deixar que eu faço. Você ainda não está pronto. Você ainda não sabe fazer. É bom querer fazer, mas primeiro tem que saber. Até mesmo os animais, eles não levam os filhos para caçar, como o leão, e qualquer um deles, o cachorro do mato, a hiena, eles não levam os filhotes para ir caçar, porque eles são novos, não têm a mínima experiência.
Então a mãe tem que trabalhar, o pai tem que alimentá-los até que ele chegue a uma altura. E ele sai ali para a sua primeira caçada. E ele vai ser instruído. Ele vai ser ensinado. Ele vai dar erradas. Mas por fim ele vai acertando. E até que ele alcance aquela independência. Consegue sobreviver por si mesmo. Pegar a sua caça. É a mesma coisa. Deus, ele simplesmente quer que estejamos amadurecidos, prontos para que possamos levar adiante esse reflexo de Cristo. Mas primeiro, este reflexo tem que estar em você, minha irmã. Em você, meu irmão. Há um corinho que diz que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo meu se refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Então Deus, ele quer se refletir. Deus quer primeiramente obrar obrar em nós. Primeira coisa, nós olhamos para Atos capítulo 2, Jesus não deixou seus filhos, sua igreja ir de qualquer maneira, não. Ele disse, vocês fiquem em Jerusalém, até, não disse 5 dias, ou 10 dias, ou 20 dias, ele disse até que o poder do alto venha sobre vós. Como que eles enfrentariam aquele mundo pagão? Como que eles enfrentariam os problemas pela frente? Eles precisavam de Deus. Mas antes de Deus vir sobre eles, eles estiveram ali durante 10 dias, orando, refletindo, meditando, por certo, se corrigindo, se consertando, se consertando, porque Deus disse para Pedro, Pedro, quando tu te converteres, ajuda os seus irmãos. E quando foi que isto aconteceu? Foi quando aquela dinâmica veio sobre eles. Mas eles se prepararam para aquilo. Eles abriram o seu coração para receber a Deus. Então Deus não permite que um vá de qualquer jeito, sem primeiro estar preparado. O irmão Brano, ele diz sobre Moisés, ele diz, ninguém tem direito de tomar o púlpito se não passar pela mesma experiência que Moisés passou. O encontro naquela sarça mudou a teologia, mudou a visão de Moisés, e o encontro com Deus muda ainda hoje. A visão de cada um, a sua interpretação de Deus, a respeito de Deus. Então, amados, somos muitos que queremos fazer a obra de Deus sem o reflexo de Deus habitar. Os seus vizinhos podem dar um bom testemunho a teu respeito? É
aqueles que moram mais próximo ou aqueles que estão em casa. Pode dar o testemunho sobre você, meu irmão, esposo, esposa, filhos, pais. É um testemunho convincente? Ou os vizinhos escutam o quê? Brigas, gritos. E será que aquela casa está refletindo a Cristo? Você está refletindo a Cristo? É preciso se preocupar com isso. Deus diz em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus não está dizendo se o povo, referindo a todos, Ele está dizendo, se o meu povo, sempre Deus está voltado e apela para o seu povo voltar a Ele. O que é que Deus deseja? É isso que eu estou falando. Maior é a obra que Deus quer fazer em nós. Esse é o interesse dele, do que através de nós. Maior é a obra que Deus quer fazer em você, do que através de você. Foi Ele que começou, deixa Ele aperfeiçoar. Não pare, não te detenhas. Não fique dizendo, eu fui batizado em nome de Jesus, eu tomo da ceia, eu canto, eu oro ali, eu congrego ali. Não. Você tem que prosseguir e chegar até o terceiro passo, que é o batismo com o Espírito Santo, é o poder de Deus sobre você. Então vejamos, irmãos, que para isto é necessário permitir, se interessar, que Deus continue fazendo esse trabalho que Ele começou. Não vai dizer, eu já sei, eu já posso, eu dou conta. Não, de forma alguma. Nós podemos ver um mau exemplo, por exemplo, Sansão. Por que Sansão errou clamorosamente? Por que ele traiu o segredo de Deus? Por quê? A verdade é que Deus não havia convertido a ele. Como diz o profeta, ele deu a sua força para Deus e o seu coração ele deu para Dalila. Agora o que ele quer, filho meu, dá-me o teu coração. Ele quer o centro da nossa vida, Ele quer reger, se assentar neste trono e governar. Amém. Este é o grande propósito divino. Amém. Mas Sansão ofereceu sua força para Deus. Mas veja, e o seu coração? E a sua vida? Era um mulherengo. Sim, ele era um mulherengo. E ele estava disposto a batalhar
pelo nome de Deus, por causa daquele dom, aquela força, mas ele não se converteu, nunca se converteu a Deus. A não ser quando ele, antes de morrer, momentos antes de morrer. Então aí está o quê? Um exemplo péssimo, mas real. E quantas pessoas, vamos dizer, revelam um monte de fraquezas, de incredulidade, de mudanismo em suas vidas, no seu falar, no seu caminhar, no seu agir, entende? Pessoas que não se conseguem se libertar desse espírito de adultério, de pornografia, não se consegue se libertar da vaidade, dessas vestes sensuais, não consegue se libertar desse desejo de cortar o seu cabelo. Por isso eu digo, Deus ele tem maior interesse, primeiro, em te converter. Em te converter. É isso aí. É o que ele deseja. Nós vemos Saul, o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. O povo queria um rei, Deus simplesmente deu um rei conforme eles queriam. Um homem alto, bonito, um homem de grande aparência, e um homem que lutava por Israel, pelejava. Mas Deus disse que por 40 anos ele esteve irado com Saul, filho de Quis. Por quê? Ele fazia o que dava na cabeça dele. Ele fazia aquilo que ele queria, como queria. Certa vez Deus mandou que eles fossem e destruíssem os moabitas. Creio que é os moabitas. Amalequitas. E ele foi. Ele estava pronto aí. E a ordem era: destrua tudo. Mate homem, mulher, criança, ovelha, boi, vaca, ou ovelhas, tudo. Arrase-o. Porque os amalequitas haviam atacado Israel covardemente ali no deserto, antes deles chegarem no Sinai. E Deus jurou que um dia ia varrer a memória deles de sobre a terra. O que aconteceu? Esaú foi. Cumpriu a ordem parcialmente. E ao fazer dessa forma, ele mostrava que ele não tinha um coração completamente voltado a Deus. Como Samuel, ele não tinha uma vida comprometida com Deus. Na verdade, matou as ovelhas magras, bois magros, as vacas magras, mas aquilo que era bonito, gordo, redondo, ele poupou. E quando Samuel chegou, Samuel, o profeta daquele dia, lá veio Esaú, ungido do Senhor, cumpria a ordem do Senhor. Samuel só disse assim:
que balido, que mugidos são esses que chegam aos meus ouvidos? Ele me murchou e disse, foi o povo que quis perdoar isso, quer dizer, poupar, para oferecer um grande sacrifício a Deus. Às vezes se quer comprar Deus com ofertas, com dízimos, com grandes sacrifícios, com grandes empenhos. Daí foi quando Samuel disse, tem Deus porventura mais prazer no sacrifício do que na obediência? Então, Deus quer fazer este trabalho, operar esse trabalho, fazer isto em nossas vidas. Por isso, irmãos, o que é que Deus quer? Primeiro, Deus quer te curar a tua alma. Tirar todos os requisitos de incredulidade, de dúvida. Deus quer te sarar inteiramente. Tirar as mágoas. Há alguém que me ouve que tem ainda mágoas de desaforos passados? Deus quer operar primeiro isso. Ele quer que você se livre disto. Deus quer tirar os complexos. Esses complexos que nos leva a agir de um modo estranho. Eu reconheço que todos têm complexos, mas eles têm que ser administrados. É isso aí. Quando a pessoa pega um complexo a respeito de outra, por favor. Qual é a maneira de vencer isso? É você se aproximar, conhecer melhor aquela pessoa. Aquele homem tem a cara tão feia que não dá. Daí começa a julgar, eu acho que ele é isso, aquilo. Não. Se aproxima, você vai ver que não é. E às vezes a outra parece que é tão santinho, bonitinho, uma fisionomia de santo que até entorta os olhos para cima. Será que ele é? Lá em casa, no trabalho, ele é tão santo? Então, Deus, ele quer tirar os complexos a respeito dele mesmo. Mombrana nos conta que teve um pastor que ele pegou e quebrou a perna de uma ovelha. E alguém disse, por que essa ovelha está com a perna quebrada? Ele disse, fui eu que quebrei. Você é mau, você é ruim. Era uma ovelha rebelde. Ele disse, não, eu fiz isso para me poder tratar dela, mostrar o meu cuidado, o meu amor, o meu carinho por ela. Por isso que eu fiz isto. Eu fiz desta forma. Para que ela, vamos dizer, perdesse esse medo de mim, esse mal complexo a meu respeito. E se nós vamos olhar isso mais a fundo, quantos complexos leva a má interpretação a respeito de Deus? Só vê Deus como um Deus irado, que está só procurando ver falhas, defeitos. Não, não é dessa forma. Deus quer primeiramente nos sarar, nos curar. Entende?
Deus quer primeiramente nos fazer descansar, crer em sua palavra, descansar desta palavra. Você espere. Deus prometeu, não tenha pressa, aguente, espere. Então Deus quer primeiramente fazer esta obra de limpeza. Então, limpar-nos de todas as coisas erradas. Deus quer tirar o medo. Deus quer tirar o orgulho. Deus quer tirar essa falta de temperança, a impaciência, a incredulidade, as dúvidas. Então, é grande o trabalho que Deus deseja fazer. E eu creio que Ele nos chamou a todos, que Ele tem nos chamado, porque Ele quer aperfeiçoar esse trabalho. Foi Ele que começou, Ele quer prosseguir. Não é porque Ele começou que Ele já terminou. Não, 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 não. Ele quer prosseguir trabalhando no seu povo. Não esqueça disso. Olha bem o que Paulo nos fala aqui em Romanos, creio capítulo 2. Vamos aqui. Eis que tu, que tens por sobrenome judeus, e repousas na lei, e te glorias em Deus. Conhece a lei, né? E sabes a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído pela lei. E confia que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tem a forma de ciência e da verdade da lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Ainda mente naquele negócio? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abomina os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, não é, vamos dizer a lei, vamos trazer isso aqui. Conhecemos a palavra restauradora, a palavra do dia, que isso é um privilégio. Senão, aonde estaríamos? Agora, não é descansar nesse conhecimento, mas levar este conhecimento para um caminhar mais com Deus, ter companheirismo. Senão, acontece o quê? Tu que pregas que não deve adulterar, e adulteras? Não deves mentir e mentes? Não deves furtar e furtas? Vamos dizer, não deves cobiçar e cobiças? Isso demonstra que pessoas assim
a obra de Deus ainda não foi feita dentro deles. A santificação ainda não operou em sua totalidade, porque a santificação, ela arranca o mal pela raiz. Não é você capinar e você corta aquela malva ou como chama? Guaxuma. Ela vai brotar porque ficou ali. Quando Deus nos perdoou, foi isso, Ele cortou toda coisa. Mas qual é o segundo passo da graça? A santificação. É uma batalha. Israel estava no deserto, só Israel e Deus. Mas a obra de Deus foi feita naquela gente? Não. Quanta murmuração, quantas rebeliões, quantos tipos de pecados. Isto mostra claramente que a obra não foi realizada dentro do coração deles, na vida deles. Não foi, e a Escritura diz que a pregação do Evangelho não misturou com a fé deles. Por isso tinham aquelas atitudes. E contudo estava debaixo da coluna de fogo, da nuvem, e contudo tinha o profeta, mas o Evangelho não penetrou, não entrou. Por isso eles também não chegaram na terra. Enquanto outros chegaram, como Josué, sua família, Caleb, sua família. Isso mostra que o Evangelho, ele faz a obra. Não é porque se ele não fez em você, não diga que ele não faz em ninguém. Sim, ele faz. Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas de Deus. Por que duvidar? Agora, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se Ele transformou, se Ele mudou, se Ele operou em alguém ontem, Ele é o mesmo. Ele pode fazer e Ele quer fazer. Ele quer fazer tudo isto. Então, meus amados, Ele quer um relacionamento com Ele. Vamos dizer, você é pai, vocês são pais, mães. O que é que você mais deseja do seu filho? Da sua filha? Não é esta aproximação? Não é este companheirismo? Não é esta amizade que completa? Ou você quer no seu filho, vamos dizer, só trabalho? Que ele trabalha, que ele vai capinar, que ele vai suar por lá e você... Não, eu não creio que você quer isso dos seus filhos. Você quer uma aproximação maior. E é o que Deus quer. É o que Deus deseja. Você, como pai, se quiser alguém para trabalhar, você pega, paga e pronto. Põe lá para fazer o serviço. Mas o que você deseja do seu filho é aquele companheirismo, aquele respeito, aquela atenção, aquele amor, aquela aproximação. Não é só trabalho. É certo que ele vai trabalhar tudo, mas em primeiro lugar, companheirismo. E Deus sente falta de companheirismo. No jardim do Éden, todas as tardes, ele ia ter companheirismo com seus filhos.
vamos dizer, era a hora mais feliz, a hora mais agradável a Deus era aquele momento. Porventura não é quando a criança vem, você pega e brinca e sopra na barriga dela e faz cócegas e ela... Não são momentos deleitáveis? Se Deus quisesse só nosso esforço, nosso trabalho, igreja, eu pergunto, que tipo de pai ele é? Seria. Então, Deus quer que você, primeiramente, tenha esse amor por Ele, essa aproximação com Ele, essa vida com Ele, essa paixão por Ele. Aleluias por isso. Deus quer operar, tirar todas as dúvidas, todas as vaidades. Irmã, Deus quer lhe tirar essas vaidades. Esse desejo de viver vestida para chamar atenção, com roupas apertadas, sensuais. Você acha que você agrada a Deus dessa forma? Você acha que você agrada a Deus cortando o seu cabelo? Você acha que você agrada a Deus se pintando? Você acha que você agrada a Deus mentindo em seus negócios? Fazendo coisas que não se deve? Ouvindo e falando e participando de coisas mundanas? Por isso que primeira coisa que Deus quer é fazer este trabalho. Por isso estamos aqui. Entende? Esse é o interesse de Deus. Em primeiro lugar. Claro que segundo, aí sim veio o trabalho. Vamos aqui. Vamos olhar pessoas com quem Deus trabalhou primeiramente. Já tocamos sobre a igreja primitiva, que Deus operou nela aquele trabalho. Veio sobre ela e deu a ela o que ela precisava. Deu a ela o norte, a liderança, o caminho. Nós vamos olhar para Isaías. Quem era Isaías? Um grande profeta. Um grande homem. Um homem a quem ouvia a voz de Deus. E nos diz em Isaías capítulo 6, que quando o rei Uzias morreu, Isaías estava pendurado, vamos dizer, confiado no rei, ao invés de estar confiado em Deus. Era um bom rei. E quando o rei morreu, Isaías foi até o templo. Olha bem, ele foi até o templo. E quando ele esteve ali diante de Deus para orar, ele viu o quê? A glória de Deus, o trono de Deus, Deus ali, aquele monte de anjos, serafins, cada um com 3 pares de asas, com 2 tampavam o rosto, com 2 tampavam os seus pés e com 2 voavam. E enchia aquele lugar.
Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Aquelas colunas estremeciam, o lugar estremecia. Aí sim, Isaías se deu por conta, e na verdade, é a presença de Deus que nos conscientiza da nossa condição presente. Sem a presença de Deus, a pessoa vai pensar que ele está para lá de bom. Isaías pensava que a coisa estava para lá de bom com ele. Mas quando ele viu a glória de Deus, entrou naquela atmosfera, o que foi que ele falou? Ai de mim que vou perecendo. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele se deu por conta de onde estava o seu erro. Ele podia se julgar que ele estava bem, mas quando ele chegou diante de Deus, ele pôde ver as mínimas coisas. Isso é igual quando entra aquele flash de luz pelo telhado. A casa está limpa, mas você vê naquela luz muitas coisinhas voando, passando por ali. E o que foi feito? Deus veio de lá, um anjo pegou uma brasa com a tenaz e trouxe ela e pôs nos lábios de Isaías. Chiou, por certo, doeu, mas purificado é os teus lábios agora. Quer dizer, Deus terminou de fazer a obra com ele. Daí Isaías ouviu: a quem enviaremos nós? Aí ele podia dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. Queremos fazer um grande trabalho, e é bom querer, é bom fazer. É bom lutar, mas em primeiro lugar, que haja o reflexo de Cristo em você. Em mim, em cada um de nós. Nós podemos olhar para a vida de um homem que foi, vamos dizer, curado por dentro. Completamente. Chamado Saulo de Tarso. Ele ia indo a Damasco para prender os cristãos. Tinha ordem dos sumos sacerdotes. Ele já havia presenciado a morte de Estevão. Foi testemunha e culpado da morte de Estevão. E lá ia ele amontado em seu cavalo. Quando uma luz brilhante raiou e derrubou ele do pedestal, derrubou ele no chão. Tem muita gente que quer ver a luz, mas em cima do seu pedestal. Não, Deus tem que tirar de lá. E quando ele rolou no chão, ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele nunca teria dito: quem és tu, Senhor? Se não estivesse certo que aquele era Deus. E a voz disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo saiu dali guiado pela mão, ele ficou cego devido à claridade da luz. E ele foi conduzido até Damasco, ficou em uma casa. Quando Deus, na outra ponta, chamou o seu servo Ananias:
vai até a rua direita e lá assim encontrarás a Saulo de Tarso. Senhor, não é este homem que vem nos prender e maltratar o teu povo? Eu farei dele um grande instrumento para mim. E lá foi Ananias. Chegando ali na casa, Saulo, meu irmão, o Senhor que te apareceu na estrada, no caminho, e pregou para ele, e orou por ele, e aquela cegueira caiu como uma escama, e o batizou. Agora analise vocês, a Saulo de Tarso, um homem rico, um homem famoso, apesar de solteiro, já pertencia ao Sinédrio de Israel, um homem que conhecia as Escrituras, a lei, um homem que sobrepujava, como disse ele, os jovens dos seus dias. Quer dizer, ele era mais zeloso, mais cuidadoso, um homem de oração, um homem zeloso pela lei, e um homem sábio, muito inteligente. Quer dizer, havia muito entulho para Deus tirar dele. Aquilo não saiu da primeira vez, só com a experiência da cura e a experiência no caminho de Damasco, não. Se ele tivesse ido dali para frente com o evangelho, ele ia misturar as coisas. Ele ia levar a mensagem, vamos dizer, mesclada. Mas o que ele fez? Ele se retirou para o deserto da Arábia. Levou consigo os pergaminhos. E ali ele foi analisar ponto por ponto, para ver Cristo em cada ponto, em cada passo das Escrituras. Por isso temos o livro de Hebreus. Vamos ver que Paulo ele foi conferir cada coisa. Não é porque você aceitou a mensagem agora que já sabe tudo, não. Você tem que aprofundar, você tem que conhecer, você tem que associar a tua Bíblia, porque ela não é antibíblica, ela é a Bíblia aberta para nós. Então, Saulo tinha muita bagulho para ser retirado dele. E Deus foi operando essa obra, operando, limpando, sanando suas dúvidas. Deus foi orientando, e Deus fez uma obra tão completa, que quando ele veio de lá, ele disse: aquilo que eu recebi do Senhor, isso vos ensinei. A Santa Ceia é assim. Homens, não deixe vossos cabelos crescer. Mulher, não corte. Como Moisés foi o legislador para Israel, Deus usou a Paulo como o legislador no Novo Testamento. O primeiro mensageiro. A mulher não deve pregar, assumir púlpito, ter autoridade. Olha, e assim por diante. Tudo isso por quê? Porque Deus fez um trabalho completo. Agora vamos olhar aqui. E se a obra não fosse completa nele? O que seria do Evangelho? De nós? Que exemplo eles dariam
para nós. Se nós os temos como nossos modelos, foi porque Deus operou ao trabalho completo na vida deles. E Deus quer a mesma coisa, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é certo? Deus quer fazer essa mesma obra. Por isso você nunca deva parar. Você deva se render, se entregar. Ah, mas eu já tenho uma porção de conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais você deve se render a Deus. Fiquemos de pé. Incline vossas frontes. Queridíssimo Pai Celestial, nós queremos o reflexo de Cristo em nossas vidas. Não queremos fazer um trabalho para o Senhor sem o Teu caráter, sem a Tua natureza em nós, sem a Tua vida em nós. Por isso aqui estamos e pedimos, complete, Senhor, este trabalho. Ó Deus, venha completar. Não importe para o que a gente pensa, ou o que alguém possa pensar, que o Senhor possa passar por cima e fazer a Tua santa vontade. Que o Senhor possa encontrar aqui uma igreja pronta a satisfazer a Tua perfeita vontade. Venha aperfeiçoar esta obra, Cristo em nós, a esperança de glória. Venha aperfeiçoar, Senhor. Venha purificar os lábios, o olhar de cada um, falar. Ó Deus, o viver, para que tudo esteja de acordo contigo. Que a natureza de Cristo, que vem através do novo nascimento, possa primeiramente operar através de cada um. Em nome de Jesus pedimos. Fica com teus filhos, tuas filhas, e que cada um possa, Senhor, se abrir e se render a Ti, e que o Senhor continue operando esse trabalho. Como certa vez disse o pastor Joel aqui deste púlpito, que nós devemos ser como o barro mole na mão do oleiro. Então é maleável, ele pode nos moldar. Agora, se aquele barro, aquela pelota de barro fica no sol e endurece, não dá de trabalhar mais com ela. Nós não queremos ser isto, ó Deus, duros e insensíveis a Ti, mas queremos, como ouro, como barro, ser maleável em Tuas mãos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor me converta a cada dia. Converta o Teu povo, Pai, cada dia que passa. Faça-nos melhores filhos e filhas do Senhor, agradáveis a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e pedimos. Amém, Senhor. Amém. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Ó Tu, chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Vocês lembram do título dessa palestra? Como que é? Então fala, todos.
maior é a obra que Deus quer fazer em nós do que através de nós. Amém? Porque se você não vê desta forma, vai terminar lá em Mateus 7. Senhor, fizemos prodígios, maravilhas em teu nome, ganhamos tantas almas, fizemos isto e aquilo, mas nunca se apartou das coisas erradas. Então, que Deus nos ajude.